tá? Quando a gente está... já tivemos 7 pragas e agora as últimas 3 pragas que vão estar se apresentando para o povo de Israel, para os egípcios, né? E vão libertar Israel e vai começar a se aproximar Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. E vocês sabem que tem uma maneira judaica de baixar a pressão. Para os homens, para nós, principalmente, que temos problemas de pressão alta. Tem uma maneira judaica de baixar a pressão. Não precisa tomar estatinas. Não pode tomar também. Mas... E ela é mencionada nessa paraxá. Porque essa paraxá vai nos contar todo esse relato da saída do Egito, que a gente já muitas vezes já falou. Amanhã de manhã a gente vai estar falando mais especificamente. E vamos daqui um pouco entrar no período de Pessah e vai voltar toda essa narrativa e tudo mais. Mas assim, no meio da última praga, que é a praga dos Makat Bechorot, né, a morte dos primogênitos, a Torá faz uma digressão. No meio daquela narrativa intensa, imagina as pragas todas e agora chegando no clímax, né, que é a última das pragas, a Torá abre um parênteses ali para falar de algumas questões. Ela fala sobre a prática que a gente tem de redimir o primeiro firstborn, o primogênito, né, que é bastante importante para a tradição judaica, o Bechor. Bechor não é só o Salim, que está aqui na CJB. Bechor é o primogênito. Né? E o primogênito tem uma função muito importante. Toda a história de Gênesis é quem vai ser o primogênito. Quem vai ser... E o curioso é que o primogênito nunca acaba sendo o primogênito. Né? Portanto, o primogênito não é só ditado pela questão de quem nasce primeiro, mas é muito importante o primogênito. Então, a Torá, provavelmente, Moisés está fazendo essa digressão com a intenção, porque estamos chegando nesse momento incrível, que vai ser a saída do Egito, e Moisés, espertamente, se dá conta de como é que a gente vai guardar a memória da saída do Egito. Então, ele traz essa lembrança para todos os primogênitos, a gente tem esse costume, acaba que só para os primogênitos homens, que isso guardou-se, que é o nascimento do primeiro filho, e se for de parto normal, se for parto cesariana, etc., não, mas se for parto normal, essa criança tem que ser redimida, e é uma redenção que a gente tem. Quem é primogênito aqui? Você é primogênito, você é tudo, né, Pinhas? O caçula também. Né? Mas ali tem claramente uma ligação com uma memória que vai ficar para todos os primogênitos. A gente faz isso até em Pessah, em que a gente também teria um jejum em Pessah, na véspera de Pessah, que os primogênitos teriam que fazer se eles não fizessem ali algum tipo a gente faz um kiddush, a gente faz alguma coisa para liberar os primogênitos de ter que fazer um jejum antes do Pessah, mas existe esse costume. E logo depois a gente tem o aparecimento pela primeira vez da ideia do tefilim. Na noção de que a gente deve colocar tefilim, né? A gente acabou de ouvir aqui no Shema Israel, né? Colocar, amarrar na mão, aliaderra, né? E colocar totafot peinenerra. E a associação é porque o tefilim é uma lembrança de Yetziat Mitzrayim, é uma lembrança da saída do Egito. Quase como que dizendo que, que a gente vai lembrar do Egito, da saída do Egito no Seder de Pessah, que os primogênitos vão lembrar do Seder de Pessah quando nasce o primogênito e tem essa redenção do primogênito.
Mas o tefilim é uma lembrança diária da saída do Egito. Por quê? Porque o tefilim ele tem uma importância muito grande, né? Quando a gente coloca o tefilim, normalmente de manhã a gente fala isso para os meninos que estão vindo colocar o tefilim próximos ao bar mitzvah. Mas o tefilim, reparem, o tefilim é para baixar a pressão. Já repararam que o tefilim tem uma cara? Que cara que tem o tefilim? Parece um medidor de pressão. E é exatamente a função do tefilim. Porque uma das coisas... Por que a gente tem pressão baixa? Por que a gente entra nesses processos de pressão alta? Claro que tem tendências, claro que tem alimentação, mas qual é o principal? Estresse. Estresse. E estresse é preocupações, porque a gente vive, é uma loucura, a gente vive sendo atropelado por preocupações, né, por essa sensação de ansiedades, porque tem para resolver, e toda hora, e com essas coisas horrorosas que são os nossos Mitzrayim, o nosso Egito, que é essa agenda que nos domina, né? A gente fica com medo da inteligência artificial, mas a gente é totalmente dominado, né? Porque a gente vive com esses objetos no bolso, eles vão ganhando cada vez mais importância, a gente racionaliza, diz que é parnusse, mas a verdade é que a gente vai ficando estressado. Porque o que é uma mensagem? É uma dívida, pelo menos para responder. Mas ela não vem só com normalmente ela traz um problema, uma questão para você resolver. Mais uma. E você, heroicamente, vai e tenta resolver. E aí já está chegando uma outra. E já está chegando outra. E você entra totalmente nesse espírito da preocupação. O dia começa totalmente repleto de preocupação. Qual a ideia do tefilim? O tefilim, aliás, é muito curioso, é a única mitzvah colocar o tefilim que tem duas brachot. Já repararam nisso? Não existe nenhuma mitzvah. Acendemos a vela, fizemos uma brachá. O pão tem uma brachá. O vinho tem uma brachá. O talit tem uma brachá. Quando você vai fazer o tefilim, você faz uma quando você coloca no braço, depois você faz um quando coloca na cabeça. E há uma discussão entre... mas o dedo é o da mão, o do coração, vou chamar assim, o que fica aqui junto ao lado esquerdo, ao coração, que amarra, ele é o tefilim no qual você faz o que a gente faz nos dedos, veirastir, leolam e tudo mais, aquilo é um complemento, não é uma brachá. A brachá, onde vocês Baruch atah Hashem, Leania, mitzvah tefilim é o segundo, você faz uma brachá inteira. E os Ashkenazim dizem que é duas brachot mesmo. Os Sefaradim dizem que é uma brachá, apesar de serem duas. Só é duas brachás se você falar alguma coisa no meio delas, que elas ficam interrompidas. Mas eles consideram que se falar uma atrás da outra, assim, em silêncio, consideram uma brachá. Mas qual é a questão? Qual é a questão que é apresentada até mesmo na Torá, que é dito que nós temos que aprender a conter as nossas preocupações. A Torá diz que a gente tem que aprender a conter os nossos impulsos, nossos desejos, principalmente desejos. Porque uma coisa é curiosa, assim, a gente pode controlar o que a gente fala, a gente pode controlar o que a gente faz, mas a gente não consegue controlar o que a gente deseja.
Você passar naquela padaria que está saindo o pão fresquinho, sabe? Não tem. O outro dia eu estava aqui no Hortifruti e eu estava comprando pão, um pão desse que estava com cheiro, que tinha acabado de sair do forno, e aí uma pessoa que eu conheço aqui da sinagoga, que não está aqui, que é muito querida, que é toda natureba, me diz, vai pecar, rabino? Estragou tudo, né? Eu não ia comprar para o pessoal lá em casa, para o pessoal que trabalha lá em casa. Aí já fiquei todo culpado, já devolvi. Aí dei meia volta. Quando eu voltei, ela estava comprando. Enfim. Mas quando você sente um cheiro desses, você tem um desejo, você quer. Você não tem como controlar o seu querer. Claro que a gente sabe que a gente se torna civilizado aprendendo a conter, mas como que você faz para conter o seu desejo? Se o seu desejo, ele emana do coração, vejam que curioso que é, esse desejo não tem como ser contido, a não ser que você crie uma certa limitação para você. Como que você faz isso? O do braço, que é o do coração, o coração são as emoções. O que você faz? Você amarra. Você amarra nos dedos. Quando você está falando de uma coisa que é... a gente tem o mito, lembra do mito das sereias, né, que cantavam e para não ser sucumbida ali, né, Ulisses se amarra no lastro do navio, porque não tem como você não ouvir o canto da sereia. Então, a tradição diz assim, quando você acorda de manhã, as coisas que vêm do teu coração, aprende a amarrar elas. Porque se você sair pelo dia solto, você não vai conseguir exercer essa sua humanidade, que é, de alguma forma, conter esses desejos, ou, não é, a palavra conter é muito, dá um sentido de repressão, mas é você estabelecer uma gestão sobre o seu coração, que é muito difícil. Já a totafot não tem mais a ver com kshartem, com amarrar. As coisas da cabeça, elas funcionam de outra maneira, porque a cabeça, ela consegue segurar a onda. Tem uma história muito interessante na tradição judaica que conta de um sujeito que veio ao rabino e ele está muito culpado porque ele olhou para uma moça muito bonita. E o rabino falou para ele, não tem porquê. O primeiro pensamento nunca é um pecado. Porque o primeiro pensamento a gente não controla. Se alguma coisa acontece, o problema está no segundo pensamento. Mas o segundo pensamento você tem capacidade de administrar, de gerir. Então, o que nós estamos vendo no tefilim? O tefilim, ele é uma Yetziat Mitzrayim, uma saída do lugar estreito, do lugar onde você tem algum vício, alguma dificuldade. E esses vícios, vai no qualquer Alcoólatras Anônimos, você vai ver isso, é dificílimo sair desse lugar. É dificílimo. E nós temos vícios, todo tipo de vícios. Tem esses vícios que tem a ver com cigarro, com consumo de coisas que são tóxicas, né, negativas à sua saúde. Se você não criar limites, se você não amarrar, se você não sumir se você não criar alguma coisa, né, você não vai conseguir deixar de fumar. Você vai ter que usar de muita força de vontade, mas principalmente comer. Então, não compra. Não põe ali na geladeira. Isso tem a ver com amarrar. Você tem que conhecer seus limites, porque senão você vai ser um escravo.
da comida, desses outros vícios. Às vezes tem outros vícios que a gente tem inveja. É comum a gente ter inveja. Você vê uma coisa que você... E se isso é para você um problema, procura viver perto de pessoas que sejam simples. Que isso é uma constatação de um limite. Claro que você pode fazer uma terapia, pode melhorar, mas enquanto você não melhora, tem certos impulsos que você tem que conhecer sobre si mesmo. Por quê? Porque se você não cuida desses impulsos, se você não cuida disso, essa é a porta que existe para as suas preocupações. Essa é a porta para o seu estresse. Então, quando a gente coloca o tefilim de manhã, a gente está rezando e dizendo o seguinte: me ajuda a amarrar as coisas que vêm da emoção, de eu dar limite a essas coisas. E quando eu coloco a tefilá da cabeça, eu digo, me ajuda a prestar atenção no segundo pensamento. O primeiro é como o desejo, ele aparece, mas não tem problema com o primeiro desejo. É natural, é humano, vem provavelmente das naturezas da nossa humanidade, mas já o segundo é responsabilidade sua. Então, quando a gente coloca o tefilim em casa, e isso, quando eu estou falando de tefilim, obviamente as mulheres se sentem de fora, né? Mas... não, mas isso é uma simbologia. Você deve fazer a tefilá em casa. Se você quiser colocar tefilim nas mulheres, existe essa possibilidade. Mas isso é um espaço que você abre. Você pode fazer um tefilim mental, né, com o mesmo valor. As razões de por que a gente tem historicamente só os homens, a gente sabe. E se você quiser vencer isso, aqui dentro você pode fazer. Mas se você não quiser trazer isso nessa dimensão ativista, né? Tudo bem, mas todos nós devemos fazer, quando a gente acorda de manhã, a gente tem que fazer a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a gente vai começar o dia, tem uma história muito interessante de um sujeito que vai ao Maguid de Meserit. E ele está reclamando ao Maguid, e ele diz assim, a minha vida é muito agitada, a minha vida é cheia de preocupações, eu estou me afogando em preocupações. E o Maguid diz, vou te mandar para uma pessoa que é um expert, que vai te dar... hoje seria um psiquiatra que te daria um bom ansiolítico. Procure esse sujeito que ele vai te dar o ansiolítico da época. E ele procura esse sujeito, era um desses lugares na Ucrânia, no inverno, um frio desgraçado, e ele bate na porta, já tremendo de frio, ele bate na porta desse indivíduo, e esse Rava, esse sujeito, não abre a porta. E ele bate a segunda vez, desesperado, e ele não abre a porta. Aí ele dá a volta, e ele consegue ver pela janela que esse rabino está tomando um chá, feliz da vida, com a lareira acesa, tomando um chazinho. Ele volta a bater, e o rabino não abre, o rabino não abre, o rabino não abre. E passou um tempo, assim, ele estava quase congelando, finalmente a porta se abre, e ele pergunta, você não viu eu bater? Você não viu que eu estava batendo aqui? Por que você não me deixou entrar? E ele disse, porque na minha casa eu é que determino quem vai entrar. E, obviamente, essa era a resposta que esse sujeito precisava para parar de ficar tão preocupado. Porque todos nós temos que aprender que tudo que bate na nossa porta, tudo que chega na nossa porta, ainda mais com as suas urgências particulares, é você que tem que determinar para quem que você vai abrir a porta, quando você vai abrir a porta. E essa medida, essa sintonia em que a gente entra, toca o despertador, a gente começa o dia e a gente
não se dá conta, mas a gente repete padrões, a gente fica prisioneiro, a gente fica escravizado a certas condutas que a gente tem, porque tudo que bate a porta, a gente abre. E a nossa mente é povoada dessas intrusões que você deveria talvez não ter deixado entrar, ou deveria ter encontrado o momento apropriado para que pudesse lidar especificamente com aquela situação. Então, a conexão entre o Tefilim e Yetziat Mitzrayim, a ideia de que você todo o dia sai do Egito, de que todo o dia você tem que fazer esse exercício de sair do seu lugar apertado, né, contrito, que quer dizer Meitzar, o Egito que é Mitzrayim, que é o lugar estreito. Você tem que fazer uma gestão disso e o Tefilim te ajuda. 3 coisas o Talmud em Baba Batra diz que o ser humano erra e peca todo dia. Que é impossível de você não pisar no gramado. Né? E ele diz, Ein Adam Nitzol Bechol Yom. Nessas 3 coisas, a pessoa não se salva todos os dias. Quais são as 3 coisas? Eles listam. Ir haverá, o despertar de um pecado, mas aqui é mais do que um pecado, é de um desejo desses que a gente está falando. Vai aparecer em algum momento um desejo de alguma coisa que, se você não fizer a gestão, você mesmo não vai aprovar. Né? É o que o Elias... Né, Elias? Elias tinha um projeto que contratou uma pessoa que era do governo e fez o projeto, mas ele não aprovava. Que parece coisa de português, mas não é não. Quantas coisas você faz que você não aprova? Fiz, mas eu não aprovo. Né? Então, todo dia você é levado a um lugar em que é despertado o desejo de fazer alguma coisa que você, não é a moral, não é o rabino, não é a polícia, você não faria. A segunda coisa é Yom Tefillah. Yom Tefillah quer dizer o seguinte, quando você está fazendo a reza, você dá uma perdida de foco. Não, a gente está rezando e de repente está olhando para o sapato, que sapato bonito. Ele diz que não tem como você não perder esse foco. E talvez, para quem não reza todo dia e tudo mais, mas basta ser uma reza. Quando você está fazendo a do pão, ele talvez esteja falando isso, você está fazendo a reza do pão, e você já não está mais prestando atenção, está pensando no vinho. O vinho ainda está bom, mas você pode estar pensando em muitas outras besteiras. Né? Você perdeu o foco. Então, ele está chamando a atenção de que essa perda de foco também você vai fazer. E se for em condições ok, mas quantas vezes a gente perde esse foco numa hora que a gente deveria ter total, e aquilo vai parar no Alexandre Dódeles, vai parar... Né? Porque você perde o seu foco um minutinho e, Deus o livre, pode acontecer um desastre. Né? E às vezes pode ser até aquele Mitzrayim que você tem no seu bolso, né, que você não consegue, eu estou falando, me incluindo, que no meio do trânsito, não sei o que lá, de repente você já está olhando, né, já está ali, e você está fazendo um Yom Tefillah. Você está saindo de um lugar sagrado, que você deveria estar numa tarefa focada, e você está ali perdendo seu foco. E a terceira coisa, que ninguém escapa diariamente, you name it. Qual é a terceira? Lashon Hara. Terceira coisa é a Lashon Hara. Falar, fazer uma fofoca, mas simplesmente ter malícia. Fazer falas que contêm uma malícia, que tem uma intenção ali dentro do que você está falando e tudo mais. Isso são coisas que a gente, todo dia, pisa na bola, não tem saída. Mas é importante a gente se dar conta que tudo isso não é uma moral
externa. Isso é coisas que você mesmo não gostaria de fazer. Então, coloquem tefilim. Tirem a pressão de manhã cedo. E digam para si mesmo que o que vai acontecer no dia, nem tudo precisa entrar aqui. Não precisa, gente. É só vocês fecharem a porta e a pressão baixa. A gente prefere a estatina e continuar na mesma batida. Mas coloca o tefilim. Seja as mulheres, um tefilim, medita, pega salmos, pega alguma coisa, faz essa construção de amarrar, de imaginar simbolicamente ou espiritualmente, amarrar o seu coração, fazer simbolicamente a sua mente ter uma totafoto, ter um leme, e não ser uma mente que vai para qualquer lado. Né? E se você vem ao Minion, melhor ainda. Eu estou vendendo, mas eu estou falando sério. Porque ainda é mais profundo você começar o dia perdendo tempo. Com certeza. Porque coloca você em outro ritmo. Você pode não vir e colocar seu tefilim em casa. Mas se você consegue vir e colocar num espaço público, onde você está ainda completando um minyan, fazendo parte de um minyan, tudo isso é para baixar pressão. Tem um significado profundo que a gente passa batido, que é uma das funções mais importantes de qualquer tradição espiritual. Calma. Você tem a chave do coração e da mente. Não a chave no sentido de trancar, de acorrentar o coração ou acorrentar a mente, que não vai funcionar nunca. Você tem a chave no sentido de que encontra limites, coloca limites para você naquilo que forem desejos da emoção, desejos do coração, coloca o segundo pensamento em função, em utilização, não só o primeiro, não usa a desculpa, mas todo mundo faz assim, porque o primeiro todo mundo faz, o segundo não é todo mundo que faz, não. É você que está fazendo. Então, esse é o lugar do tefilim, e essa é a conexão do tefilim com Yetziat Mitzrayim. Todo dia que a gente possa celebrar a saída do Egito, saindo cada um de nós do seu Egito pessoal. Shabbat Shalom.